sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Portanto, vamos juntos ler em oração estes 21 versículos do capítulo 10 de Daniel. Quem está aqui puder ler de pé comigo em oração, leiamos juntos. Amém? Glória a Deus. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como o berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que eu te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. É por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ao falar ele comigo estas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor?
porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem, e me fortaleceu, e disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. E ele disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Louvado seja o Senhor. Bom, o nosso tema de hoje, dentro desse capítulo 10 do livro do profeta Daniel, é um tema de grande importância, de grande relevância na vida dos verdadeiros crentes, dos verdadeiros filhos e filhas de Deus. É o, repita depois de mim, fortalecimento espiritual. Entenda e compreenda: Deus não quer saber de filhos fracos, de filhas fracas. Deus não tem um povo fraco, porque Ele não é fraco, porque Ele é forte. Deus não pagou pela nossa salvação altíssimo preço, nos dando seu próprio Filho Jesus, seu maior tesouro, para que nós sejamos pessoas fracas. E fraca é a raiz da palavra fracasso. É a raiz da palavra fracassados. Deus não quer filhos fracassados. Por isso Deus não quer filhos fracos. E é por essa razão que, em Cristo Jesus, ao enviar para nós o seu Filho Jesus, em Cristo Jesus, Deus enviou para nós também todos os instrumentos, todos os elementos, todo o material, toda a condição para sermos espiritualmente fortes em todo o tempo, em todas as circunstâncias, aconteça conosco o que acontecer. Deus tem o plano de nos transformar em pessoas inabaláveis, e não em pessoas que são facilmente abaladas por tudo o que acontece ao seu redor, nas suas circunstâncias. Por isso no livro dos Salmos está escrito: ainda que a terra estremeça e os montes se abalem, não temerá o meu coração. Ainda assim, manterei minha confiança no Senhor. É muito triste, eu tenho muita experiência disso, porque eu vejo muitos. É muito triste ver tanta gente que se diz crente, que se diz evangélicos, mas são espiritualmente fracos, fracassados na vida espiritual, que em tudo se abalam.
E é uma razão muito forte para isso. Nós vamos ver em Daniel 10 que a chave, o segredo para o fortalecimento espiritual está exatamente naquilo que esses crentes fracos rejeitam. A chave para o fortalecimento espiritual não está em outra coisa, mas em uma só. Aqui, ó, na palavra de Deus. Palavra que os próprios crentes rejeitam e ficam tentando substituir por outras coisas. Tem gente até que substitui a palavra pela oração, coloca a oração acima da palavra, como se fosse a oração que fosse o poder de Deus. A Bíblia não diz que a oração é o poder de Deus, diz que o Evangelho, a palavra, é o poder de Deus. A Bíblia não diz não só de pão vive o homem, mas de toda a oração. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É a palavra que vai nos ensinar a orar de maneira correta. Eu estou cansado de ver crentes orando de maneira incorreta, contrária à palavra de Deus, como a palavra de Deus ensina a doutrina bíblica de oração. Essas orações são fracas, porque não são baseadas na verdade, na palavra de Deus. É a palavra que determina a nossa vida de oração e é a palavra que determina todo o nosso fortalecimento espiritual, e é a rejeição a essa palavra que faz com que haja hoje uma crise espiritual em todo o denominacionalismo evangélico. Crentes fracos, sem palavra, achando que vão se fortalecer subindo morro, só vão se cansar. Achando que vão se fortalecer jejuando, só vão passar fome e emagrecer. Que bom, pelo menos uma coisa. O fortalecimento espiritual não está em nada disso. Isso são práticas espirituais, mas que só têm valor se forem baseadas na profundidade da palavra de Deus. O crente inabalável, ele tem o seu modelo descrito nos primeiros 3 versículos do Salmo número 1. É aquele homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. E no hebraico está escrito assim, por quê? Não está escrito antes, como está escrito em português. Está escrito por quê. No hebraico, o versículo 2 do Salmo 1 começa com porquê, dando uma razão. Por que que esse homem não anda no conselho dos ímpios? Por que que ele não se detém no caminho dos pecadores? E por que que ele não se assenta na roda dos escarnecedores? É porque o prazer dele está aqui, ó, na lei do Senhor, na palavra do Senhor. E movido por esse prazer, é que nela ele medita de dia e de noite. E é por isso que ele é espiritualmente forte. Ele recebe fortalecimento espiritual e passa a ser comparado, no versículo 3 do Salmo 1, a uma árvore plantada junto à corrente de águas, que dá fruto na época própria, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz prosperará. Por quê? Porque tudo quanto faz em conformidade com a palavra de Deus e com a vontade soberana de Deus, e é aí que há prosperidade espiritual numa vida. Muitos crentes caíram na tentação de Satanás, trazida pelas heresias que entraram nas igrejas evangélicas nos últimos 40 anos, de
substituir a palavra por qualquer outra prática, até mesmo pela oração, por qualquer outra coisa. Eles se enfraqueceram, as igrejas perderam, o mundo evangélico decaiu. É uma cambada de gente fraca, abalável, não tem vitória espiritual. Caíram nos misticismos, nos sincretismos, nos emocionalismos, no paganismo, porque deixaram de ser orientados pelo Espírito Santo, porque a orientação do Espírito Santo dirige os filhos de Deus para a palavra. Ele é o Espírito da verdade que nos guia a toda a verdade. A chave do fortalecimento espiritual é a palavra que procede da boca de Deus e que hoje está em nossas mãos na forma da Escritura Sagrada, de Gênesis a Apocalipse. Essa é a palavra de Deus, viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos, propósitos, intenções do coração do homem. É a palavra que Jesus disse: vós estáis limpos. Não é porque vocês oraram ou jejuaram. Vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. É a palavra que liberta, não é campanha de libertação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a palavra que opera a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por isso Jesus orou por nós: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra é a chave do fortalecimento. Por isso João disse até a jovens lá daquela época da primeira igreja, do primeiro século: vós sois fortes, por quê? Porque estão orando demais? Não, vós sois fortes porque a palavra de Deus permanece em vós, e por causa disso tendes vencido o maligno. E Paulo exortou a Timóteo: olha, procura apresentar-te diante de Deus aprovado. Ele não falou aprovado na oração, não. Aprovado como obreiro que maneja bem, não tem de que se envergonhar, porque maneja bem a palavra da verdade. A oração faz parte da nossa vida espiritual, mas se ela não for orientada pela palavra de Deus, é oração que não chega diante do trono, porque Deus não ouve oração errada. Ele ouve oração que é de acordo com o que Ele determinou na sua palavra. É por isso que vamos ver aqui que Daniel orou, e o Senhor Jesus, ao aparecer para ele, disse: olha, desde que você orou assim, querendo buscar compreensão, querendo buscar, né? Isso está lá no versículo 12, querendo buscar compreensão e se humilhando diante do Senhor, foi que eu saí para te dizer tudo o que você precisa saber. A fé não é loteria, a fé não é cega. Tem muito crente que tem o costume de dizer assim: olha, eu não sei direito se isso é de Deus, se isso não é de Deus, então eu vou dar um passo aqui pela fé. Não, isso não é pela fé, não, isso é pecar. E esse pecado se chama tentar a Deus. E está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus.
A fé não é cega. A fé é certeza e convicção. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Capítulo que fala muito da fé e das pessoas de fé que nos antecederam. A fé é certeza. Então não é um passo cego, não é um passo no escuro. Não é para ver, vou dar um passo de fé, aí eu vou saber se é de Deus, se não é de Deus. Não, esse passo aí não é de fé, não. Esse passo aí é errado, é um passo de pecado. Nós não damos um passo para depois do passo ver se era a vontade de Deus, não. Primeiro nós discernimos, como nós ensinamos ontem aqui no nosso seminário, em Efésios capítulo 5, versículo 17. Primeiro nós não entendemos que não devemos ser insensatos, mas compreender qual seja a vontade do Senhor. E aí, sabendo qual é a vontade do Senhor, damos o passo certo, convicto, sem dúvida. Fé é certeza, fé é convicção. Eu já vi muito evangélico dizendo por aí: olha, não sei não, vamos lá pela fé. Não sabe o que vai encarar, mas não, vamos fazer isso pela fé, vamos ver o que vai dar. Isso não é de Deus não, tá? Isso é de gente ímpia. Isso é tentar a Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Se fosse da vontade de Deus, Jesus teria pulado do pináculo do templo. Satanás disse para ele, inclusive citando o Salmo 91, que tem muita gente que diz que o diabo tem medo do Salmo 91. Pula daí abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que não tropeces com teu pé em alguma pedra. A resposta de Jesus foi: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Dar um passo sem ter convicção que é vontade de Deus, plano de Deus, isso não é fé. Isso é tentar a Deus e é pecado. A fé é certeza. Mas essa fé, ela procede daqui. Ela procede da palavra. A fé, Romanos 10, 17 está escrito: a fé vem pela palavra. A fé vem pela palavra. Tem tradução, coloca que vem pelo ouvir. Está errado. A tradução correta é: a fé vem pela palavra. A palavra de Deus, que é o Evangelho de Cristo. Essa palavra é a chave, essa palavra é a base para o nosso fortalecimento espiritual. Glória a Deus. Muito bem. Esse é o nosso tema de hoje, que nós vamos falar mais sobre isso. O Daniel 10 que nós lemos hoje está aqui na última parte, no último bloco, vamos dizer assim, no último bloco da segunda parte. O livro de Daniel tem duas partes, uma parte que é histórica e uma parte que é profética. Do capítulo 1 ao 6 é a primeira parte que é histórica, e do 7 ao 12 é a parte que é profética. Essa segunda parte tem dois blocos, e os dois blocos têm o mesmo título. Repita: Impérios Dominantes. Esse é o segundo bloco que tem esse título: Impérios Dominantes. Terminando então o livro do profeta Daniel, nesses 3 capítulos, 10, 11 e 12. Como esses capítulos estão divididos? Eles estão divididos assim: esse último bloco de Daniel,
ele tem um desenvolvimento e uma conclusão. O desenvolvimento, capítulos 10 e 11, o título é, diga, Transições Imperiais. E o Daniel 12, repita, Consumação do século. Qual é o propósito da palavra de Deus nesse bloco? É dizer para nós o seguinte, que até que chegue a consumação do século, eu usei a palavra consumação do século, é a mesma palavra que Jesus usou e que o apóstolo Mateus encerrou com essa palavra o Evangelho de Jesus segundo Mateus. A última frase de Mateus, Mateus 28, 20. Última frase do versículo 20, Jesus disse: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Essa palavra século ali, ela não se refere ao que nós estamos acostumados a séculos de 100 anos. Não, essa palavra século, ela vem do grego, da língua grega, na qual o Novo Testamento foi escrito. E em grego, fala assim, repitam depois de mim, aprenda a falar em línguas aí, aion. É tudo vogal, só tem um N no final, tá? Então o som é de N, não é de M não é aion, é aion. Então diga, aion. Aion é uma palavra grega que traduzida para o português é tempo ou século. Mas quando se fala século, não se refere a 100 anos, se refere a todo o tempo que começou a ser contado em Gênesis capítulo 1 e vai parar de ser contado quando terminar o milênio, o reino milenar de Cristo, depois dos 7 anos da grande tribulação. Esse tempo todo, dentro do qual nós estamos agora vivendo o início do terceiro milênio da era cristã depois de Cristo, ano 2022 depois de Cristo, esse tempo todo é chamado de século, e esse tempo será consumado, ele vai acabar, e até lá Jesus estará conosco. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele está conosco aqui, os crentes fiéis que estão na terra. Ele está com as almas dos crentes fiéis que já descansam e esperam a sua segunda vinda no paraíso. Ele está com o seu povo, ele está presente conosco. Por isso Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Aleluia. Muito bem. O capítulo 12, o último capítulo de Daniel, ele poderia ser chamado de o Apocalipse de Daniel. É o capítulo do qual fala das coisas do fim, da consumação do século, dentro daqueles 1007 anos, os 7 anos da grande tribulação, que nós vimos no sábado passado, e os 1000 anos do reino milenar de Cristo, que virá a última etapa da humanidade nessa terra, depois da grande tribulação. É assim que será a consumação do século. Até lá, tudo que está escrito nos capítulos 10 e 11, o que vai acontecer no mundo inteiro, nada mais, nada menos do que transições imperiais. O que são essas transições imperiais? Governos terrenos, governos nacionais, que vão mudando, passando de tempos em tempos, e por mais que eles mudem, nessa terra não há paz, nessa terra não há justiça, nessa terra não há equidade, nessa terra não há amor,
Deus disse isso através do profeta Oséias. Capítulo 4, onde está escrito: o Senhor tem uma contenda contra os habitantes da terra, porque nela não há amor, não há verdade e não há conhecimento de Deus. É isso que acontece durante toda a história da humanidade, durante toda a história das nações, durante essas transições imperiais, essas transições de governo. Não adianta, a palavra de Deus nos ensina, olha, a nossa confiança não é em política, não é em políticos, não é em governos, porque todos eles são espiritualmente falidos e nada mais do que marionetes de Satanás, cooperando pela destruição dos fundamentos e de toda a humanidade. De todas as maneiras, desde a destruição física, até a destruição espiritual, até a destruição mental, até a destruição emocional, até a destruição moral. É isso que acontece no mundo, enquanto os homens pensam estarem governando a terra, nessas transições imperiais. Império vai, império vem, reino vai, reino vem, governo vai, governo vem, e as injustiças são as mesmas, o domínio de Satanás é o mesmo, ele continua sendo o príncipe desse mundo, porque o mundo jaz no maligno, mas isso tem data para acabar, a consumação do século. Aleluia. E não adianta ter esperanças vãs. Tem muito crente aí, por causa dessas heresias que entraram nas igrejas, com esperanças vãs. Esperanças de que existam soluções políticas para o Brasil ou para o mundo. Não existe. Não existem soluções políticas para o Brasil e para o mundo. O Brasil e o mundo, todas as nações, elas vão de mal a pior, porque elas estão sendo preparadas para, nessa consumação do século, entrarem na grande tribulação. A esperança cristã, a esperança bíblica, a esperança espiritual, ela não tem projeção para a terra, ela tem projeção para o céu. Paulo disse em Colossenses: Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Nessa terra não tem esperança, nesses impérios, nesses reinos, nesses governos terrenos, não há esperança. E quem colocar esperança nisso, está colocando esperança em homens, está colocando confiança em homens. E a Bíblia declara, livro do profeta Jeremias: maldito do homem que confia no homem. A nossa confiança é exclusiva no Senhor. A nossa pátria está no céu. Nós não somos mais cidadãos desses impérios da terra, desses reinos da terra, e nem desses governos da terra, nem do governo brasileiro. Nós somos cidadãos, pelo sangue de Cristo, fomos feitos cidadãos do reino de Deus. Esse reino é indiviso, esse reino é santo, esse reino é eterno, esse reino jamais acabará, esse reino prospera. É desse reino que nós somos cidadãos, não desses paupérrimos reinos da terra, e todos eles escravos de Satanás. E o que Deus revela para Daniel, o que deixou Daniel doente, foi que
Aqui na terra não vai mudar nada. O que Deus quer dizer para Daniel com os capítulos 10 e 11, ó, na terra aqui não vai acontecer nada, Daniel. Você vai ficar velho, você vai morrer, outros virão depois de você e verão que aqui na terra vai império, vem império, transições imperiais, mas não vai mudar nada. Impera a injustiça, impera o pecado, impera o diabo. Essa é a realidade terrena. Nada mudará isso. Quando Deus muda isso, não é na população, não é na humanidade, é na vida daqueles que Ele escolheu antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis diante dEle. Aleluia. Muito bem, então nós estamos aqui nessas transições imperiais, capítulos 10 e 11. Esses dois capítulos estão divididos assim. O capítulo 10, diga, visão de Jesus. Jesus é esse homem aí que fala com Daniel. Que maravilha, hein? E pode ver que ele tem os mesmos aspectos de quando ele apareceu para o apóstolo João no capítulo 1 de Apocalipse. E o capítulo 11, diga, reinos passageiros, que é que é sinônimo do que está lá em cima, transições imperiais, reinos passageiros, são os reinos da terra. O reino de Deus não é passageiro, o reino de Deus é eterno. Capítulo 10, essa visão de Jesus, esse capítulo 10, está com seus 21 versículos que nós lemos, está dividido assim. Do 1 ao 9, diga, descrição da visão. Esses 9 versículos descrevem o que Daniel está vendo. E de 10 a 21, diga, palavras de Jesus. Aliás, está no singular, Palavra de Jesus, tá? Palavra de Jesus. O que Jesus fala aqui com Daniel. E dentre tudo isso que Jesus diz para Daniel e o que ele vai fazer falando com Daniel é isso que eu falei com vocês até agora. Levando Daniel a tomar consciência que essa terra não tem solução, não. Essa terra, as nações da terra, de reino em reino, de império em império, de governo em governo, as nações da terra estão seguindo o mesmo curso do príncipe da potestade do ar para a sua destruição. Amém? É isso que Jesus fala para ele. Agora, dentro do que Jesus disse para ele, o Espírito de Deus me levou a meditar e trazer para vocês o versículo 19. Quando então Jesus diz assim para Daniel, no versículo 19 do capítulo 10. Não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse, fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Vamos repetir? A partir do não temas. Não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse, fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Aleluia. Amados, esta palavra que Jesus disse a Daniel, sabe por que ela está aqui na Bíblia Sagrada? Porque ela não é mais uma palavra de Jesus exclusivamente para Daniel. Daniel aqui estava representando cada um dos eleitos de Deus. Cada um daqueles descritos pelo apóstolo Paulo em Efésios 1:4. Aqueles que o Pai escolheu em Cristo antes da fundação do mundo
para serem santos e irrepreensíveis diante dele. É para cada eleito homem, para cada eleita mulher, que o Senhor está dizendo: não temas. Dizendo todo o versículo. Vamos repetir o versículo assim, né? Cada homem aqui presente, né, como eu, vamos dizer aqui onde está homem, homem, tá? E cada mulher que está aqui presente, onde está homem, vai dizer mulher, mulher muito amada, tá bom? Mas não é para todo mundo dizer não, só os eleitos. Vamos ver. Não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Aleluia. Primeira coisa que ele diz é para cada um dos seus eleitos, porque os outros podem temer, viu? Quem não é eleito, tenha medo, tenha muito medo, fique apavorado, porque essa palavra não é para eles. Quem é eleito, para quem é eleito, Deus diz: não temas. Repita aí, diga: não temas. Não temas. Olha, aconteça o que acontecer na história, aconteça o que acontecer no mundo, aconteça o que acontecer nas nações, aconteça o que acontecer nas transições governamentais das nações. Olha, a mensagem do Senhor para nós é: não tenha medo de nada disso. Não tenha medo de nada disso. Esse aqui é um daqueles 365 não temas da Bíblia. A Bíblia repete 365 vezes não temas. Uma vez para cada dia do ano. Não temas. O temor de Deus, temor a Deus, esse é necessário. Agora, temer os homens, temer o diabo, temer os demônios, temer as coisas, as circunstâncias aqui. E se alguém vier me matar, Senhor, eu vou ter medo. Jesus disse para não ter. Jesus disse para não ter. Não temais aquele que pode matar o teu corpo. Tema aquele que pode lançar o teu corpo e a tua alma no lago de fogo e de enxofre. A esse deveis temer. A mais ninguém nós temos que temer. De mais ninguém nós temos que ter medo. Por isso Davi disse no Salmo 27: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a tua luz e a tua salvação? O Senhor é a tua luz e a tua salvação? Vou perguntar de novo: o Senhor é a tua luz e a tua salvação? Davi declarou: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é o protetor da minha vida. De quem eu terei medo? Frente a quem eu tremerei? Ainda que um exército se levante contra mim, não temerá o meu coração. Ainda que se trave contra mim uma guerra, ainda assim terei confiança. Uma só coisa peço ao Senhor. Olha aí o que faz o homem de oração. Quem não entende de oração, acha que tem que ficar pedindo um monte de coisa para o Senhor. A pessoa de Deus pede uma só coisa. Uma só coisa eu peço para o Senhor: que eu possa habitar na sua casa por toda a eternidade.
O que acontece aqui nessa terra? Aqui na terra, tudo que nós, filhos de Deus, temos que fazer é buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E as coisas que nós necessitarmos, que Deus sabe, vosso Pai Celestial sabe do que necessitais, Ele nos acrescentará, porque Ele é poderoso para suprir em Cristo Jesus a cada uma das nossas necessidades. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também graciosamente com ele todas as coisas? O que os filhos de Deus têm a temer nessa terra? Nada. E isso aqui não é um conselho, é uma ordem, tá? Não temas. O verbo aqui está no imperativo. No Antigo Testamento se chama imperativo negativo. Em hebraico se chama jussivo com comando negativo. É o imperativo negativo, dando uma ordem. Não é para temer. Me obedeça. Deus está dizendo, me obedeça. Para de ter medo. Porque o medo demonstra falta de fé, falta de confiança. Nós confiamos no nosso Deus. Nós confiamos no nosso Pai. Aconteça o que acontecer nessa terra, nós confiamos no Senhor. Ele diz, não temas. Não temas por quê? Porque nós, cada um dos eleitos é alguém, é um homem. Cada homem eleito é um homem muito amado. Cada mulher eleita é uma mulher muito amada. Nós não temos carência afetiva nenhuma. Não temos carência de amor nenhum. Porque o amor de Deus é mais do que transbordante e suficiente na nossa vida. Nós não somos apenas amados, somos muito amados. Amados por aquele que a Escritura diz que Ele é amor. Deus é amor. E o seu amor é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Como é triste quando eu vejo um monte de crente carente. E a pessoa carente, geralmente ela fica cobrando o amor dos outros. Porque não tem o de Deus na vida dela. Não tem o amor de Deus na vida dela. Aí cobra dos outros. Né? Fica cobrando dos outros. Vira aquela pessoa preguenta. Carente. Cobrando amor. Nós não temos que cobrar amor porque nós já temos todo amor do Deus eterno, santo, todo-poderoso. Deus preenche as nossas vidas. É muito amado. Esse homem eleito é muito amado. Essa mulher eleita é muito amada. Muito bem. Aí ele continua dizendo assim, ó, depois do amor, ele fala da paz. Paz seja contigo. Paz seja contigo. Em hebraico está escrito Shalom Ha. Shalom Ha. A paz seja contigo. Não foi o que Jesus disse? Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não se turbe o vosso coração. Porque a paz que eu dou não é como a do mundo. A paz do mundo é falsa. Quando no mundo andarem dizendo paz e segurança, sobrevirá para eles terrível destruição. 1 Tessalonicenses 5, Paulo disse isso.
O mundo tem uma falsa paz. A verdadeira paz é Cristo em nossas vidas. Por isso Paulo escreveu em Efésios 2:14, Ele é a nossa paz. E assim como o amor é produzido em nós, como uma das 9 características do fruto do Espírito, outra dessas 9 características é a paz. A paz que é a reconciliação com Deus que nós temos. Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então diga paz aí em hebraico, diga shalom. E no grego do Novo Testamento diga eirene. Eirene é paz na língua grega. Ok? A paz seja contigo. O que ele está falando então? Ó? No meio de tudo que tem aí na terra, você tem que estar em paz. Se você é meu, se você é minha, você tem que estar em paz. Você não tem que ficar se agitando, você não tem que ficar preocupado, você não tem que ficar desesperado, você não tem que ficar com medo, você tem que permanecer na minha paz, porque eu estou no controle de tudo. E aí depois, 2 vezes, ele faz a exortação mais forte do versículo, porque é 2 vezes, repita depois de mim, ser forte, ser forte. Todo o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, tá? E aqui existe um elemento da gramática hebraica que se chama dual enfático. O dual enfático é quando uma palavra é repetida 2 vezes. Como nós estamos acostumados a ouvir aquelas vezes que Jesus falava em verdade, em verdade. Quando Jesus falava isso, ele falava isso porque ele tinha essa cultura hebraica. Jesus era hebraico, era hebreu. Ele tinha essa cultura hebraica de usar o dual enfático, de repetir uma coisa 2 vezes para ficar bem enfatizado a mensagem que ele está transmitindo. E aqui Jesus usou com Daniel o dual enfático, dizendo para ele 2 vezes. Não temas foi 1 vez, tu és muito amado foi 1 vez, paz seja contigo foi 1 vez, mas ser forte 2 vezes. Foi aqui que Jesus frisou, foi aqui que Jesus enfatizou a sua mensagem, ser forte. Corroborando tudo que eu falei aqui, quando eu falei sobre fortalecimento espiritual. O plano de Deus na minha vida, na sua vida, de verdadeiro filho, de verdadeira filha de Deus, é ser forte. E se você é filho de Deus, não tem nenhuma desculpa de ser fraco, porque Deus já nos deu tudo o que precisamos para ser fortes. Olha só então o que Jesus falou para Daniel aqui, desde o não temas até o segundo ser forte nesse versículo, é uma sumarização de toda a Bíblia. É uma sumarização, um resumo de toda a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus está resumida aqui, Toda a palavra de Deus foi escrita para Deus dizer a cada um dos seus filhos e filhas: não temas, homem muito amado, filha muito amada, paz seja contigo, sê forte, sê forte. Se a Bíblia desaparecesse da face da terra e Deus quisesse preservar uma frase, essa aqui poderia ser uma escolhida por Ele. Ela resume a Bíblia toda. Essa é a palavra de Deus para nós. E essa palavra traz verdadeiro fortalecimento espiritual. Por isso Daniel
disse o seguinte aí, ó: ao falar ele comigo, o que aconteceu? Fiquei fortalecido. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido. Quando que você fica fortalecido? Quando você fala com Deus? Ou é quando Ele fala com você? Porque o que você tem que falar para Ele é trivial. E antes que a palavra chegue à tua boca, Ele já conhece toda. Mas o que Ele tem para falar com você, é isso que vai te fortalecer. É a palavra de Deus que te fortalece. E quando você é fortalecido, sabe o que você deseja? Que Ele fale mais, que Ele continue falando. E por isso Daniel, fortalecido, disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste, então eu quero te ouvir mais. Crentes fortes são aqueles que quanto mais palavra recebem, mais querem receber. Crentes fracos e fracassados: não gosto de palavra, não tenho paciência de ficar sentado ouvindo palavra. Não ouvem palavra, não vão para o céu, porque no céu não entra crente fraco, fracassado, só entra vencedores. E os vencedores são aqueles que são fortalecidos na palavra de Deus. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.